Palavra do Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo Solta o 14. verbo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Estamos aqui, meus amados ouvintes, para anunciar a palavra do reino dos céus, para pregar as boas novas a vocês. Aleluia. Pois o tempo é breve, Jesus está voltando. Se nós olharmos ao redor do mundo, o que está acontecendo, guerra, peste, terremotos, o mundo está sofrendo com dores de parto. Aleluia. Pois isso antecede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois está escrito que antes da sua vinda, antes dele vir buscar os seus escolhidos, o mundo passaria por um processo. E qual seria esse processo? Guerras, fomes, pestes. E é isso que está acontecendo em todo o mundo. Pois é necessário que tudo isso aconteça para que se cumpra a palavra de Deus. Hoje essa palavra é ofertada a todos vocês, amados ouvintes. Nós andamos cidades e cidades pregando a palavra do Senhor, não interessado ao que muitos têm no bolso, não, jamais. Nós andamos pregando a palavra do Senhor, interessado na alma de vocês, pois a Bíblia vai dizer que nós somos feitos corpo, alma e espírito, e depois da morte segue-se o juízo final, diz a palavra do Senhor. E para onde irá a nossa alma? Só existem dois caminhos, é céu e inferno. E se a gente andar desse mundo fazendo a vontade dessa carne, nós não herdaremos o reino dos céus. Está escrito: pois aquele que quer ganhar o mundo, aquele que faz a vontade dessa terra, não é digno de Deus. Aleluia. Pois para nós alcançar o reino dos céus, nós temos que negar tudo aqui nessa terra. Nós temos que negar o álcool, a fornicação, a prostituição, tudo em geral, aquilo que a carne deseja, aquilo que nos condena. Aleluia. Pois é preciso renúncia. Se não renunciar à vontade desse mundo, nós não podemos agradar a Deus. Pois para agradar a Deus é necessário andar em obediência, andar em santidade. Eu não quero dizer que eu sou santo, mas é Deus que está nos céus que nos santifica através da sua palavra. Aleluia. Pois a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus 9:27. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo final. Não existe purgatório. Mentiram para nós, mentiram para mim, mentiram para todos aqui nessa terra. Pois depois que nós partimos dessa para melhor, nós vamos nos encontrar com a eternidade. E qual vai ser a nossa eternidade? Vai ser do lado de Deus ou vai ser no fogo do inferno? Pois a palavra de Deus é bem clara em dizer que aquele que anda fazendo as suas próprias vontades não é digno de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia de salvação para os ouvintes dessa sonorização. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Pois aqueles que não são de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus. Assim como a Bíblia vai nos dizer: sabe, porém, que nos últimos dias alguns se desviariam-se da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, por hipocrisia de homens que falam mentira e cauterizaram a sua própria consciência.
e se cercaria de mestres segundo a sua própria cobiça. E assim está acontecendo no dia de hoje. Muitos correm atrás de homens, atrás do sucesso desse mundo, atrás do dinheiro e esquece de salvar a tua alma. O que o homem dará em troca da sua alma? Pode correr para um lado, para o outro, mas se não entregar a sua vida para Jesus, não vai ter direito à salvação eterna. Jesus, ele nos diz, ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Jesus, ele está dando uma ordem para os seus discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que obedecem à vontade do Senhor. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para o Senhor. Esses sinais seguirão os que crerem. Mas ele deixou bem claro que muitos não ouvirão. Muitos taparão os ouvidos e não suportarão mais essa doutrina. Muitos o apedrejarão e perseguirão de uma cidade na outra, porque não suportaria mais o som do Evangelho. Jesus Cristo, ele está anunciando os últimos dias na face da terra, e muitos estão dispersos, e muitos estão cocheando em dois pensamentos, ou seja, hoje serve a Deus e amanhã já não serve. Hoje está na presença do Senhor e no outro dia está no bar. Hoje está buscando a presença de Deus e no outro dia está enchendo a cara de cachaça. Então você está cocheando em dois pensamentos. O tempo do fim está se esgotando. Jesus voltará e pegará esse muro de surpresa, e muitos estão despercebidos. Muitos estão confiando no seu dinheiro, confiando no seu ouro e esquecendo de confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele pode nos dar o direito à vida eterna, mediante o quê? A nós confessarmos como Ele, como nosso único e suficiente Salvador. Não tem outro intercessor entre Deus e os homens. É somente Jesus Cristo que pode nos dar o direito à vida eterna. Pois Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é Jesus Cristo que deu sua vida por nós. É a Ele que nós estamos anunciando nesse dia, nessa manhã. Não estamos interessados no que você tem no bolso. Não estamos interessados no seu dinheiro. Estamos interessados na salvação da sua alma. Por isso que Jesus nos enviou aqui nessa manhã, para anunciar para que você volta para Ele verdadeiramente. Pois pode ser hoje que pedirão a nossa alma. O que nós temos preparado e para quem ela ficará. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Jonas 1, em verso 1 vai nos dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui que Jonas se enganou. Como fugirão da ira do Senhor? Como podemos fugir da presença do Senhor? Não tem como fugir da presença dele. O salmista Davi, ele vai nos dizer: se eu colocar minha cama nas alturas, ali o Senhor me alcança. Se eu colocar minha cama na profundeza do abismo, o Senhor me alcançará com a sua mão. Então, para onde fugirei da sua presença? Jonas tentou fugir para outra cidade, quando Deus chamou ele para ir anunciar aos pecadores de Nínive para que se arrependessem. Jonas tentou, pagou a sua passagem, embarcou num barco, e a ira de Deus veio sobre aqueles marinheiros, veio sobre aquele mar. Quando ele estava no meio do mar, veio-se uma grande tempestade, ao ponto de destroçar o navio. E Deus, ele bradou do alto, aleluia, santo é o nome do Senhor, bradou com a tempestade, porque Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. Assim ele falou, pensando que ia fugir da presença do Senhor. Ou seja, há caminhos para o homem que parece bom aos seus olhos, mas no final dele é a morte.
Muitos pensam que na balada é bom, nas festas é bom, na bebedice é bom, na orgia desse mundo é bom, na prostituição é bom, mas esquece da sua alma. Então, ou seja, assim a Bíblia se cumpre. Há caminhos para o homem que parece bom, mas no final dele é a morte. E a morte eterna. Jonas tentando ali fugir e vendo, e os tripulantes daquela navegação, eles vendo que a tempestade se abrasava cada dia mais, que a tempestade vinha cada dia mais, cada vez mais na sua direção daquele barco. E Jonas lá no convés, ele estava dormindo, estava descansando, não estava nem aí para a tempestade. E os homens lançando sorte descobriram que era por causa de Jonas que estava vindo aquela tempestade. E Jonas se levantando, se colocando-se de pé e confessou: é por minha causa que o mar está enfurecido, porque eu desobedeci a ordem do meu Deus. E quantos no dia de hoje que está desobedecendo a ordem de Deus? Quantos estão fugindo da presença do Senhor? Quantos no século 21 abandonou a presença de Deus? Quantos no século 21 não se importa mais da ira de Deus? Não se importa mais na presença do Senhor? E vai de qualquer maneira, anda de qualquer maneira e caminha de qualquer maneira, segundo a vaidade do seu pensamento, e esquece da salvação da sua alma. Jonas ali, ele confessando que era por causa dele aquela tempestade mortal. Era uma tempestade que estava para destroçar aquele navio. E Jonas falou: para acabar com isso, me lança-se no mar e essa tempestade se acalma. Assim também, os filhos de Deus, ou seja, os profetas, só paravam de anunciar o Evangelho, só parava de anunciar as boas novas se decepasse a cabeça. Assim aconteceu com João Batista. Foi lançado na prisão, foi decepar a sua cabeça. Aí ele parou de anunciar o Evangelho, pois ele já não estava mais entre nós, mas estava na glória. Paulo, a mesma coisa, só parou de anunciar o Evangelho quando foi decepar a sua cabeça. Só quando parou, só quando ele deu seu último suspiro. E ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Jonas estava ali falando: para ter um fim nessa tempestade, me lança no mar. E imediatamente os marinheiros pegou e lançou ele sobre o mar. E veio-se o quê? A calma sobre aquele mar. A tempestade se calmou imediatamente, porque estava desobedecendo a ordem de Deus. Jonas estava fugindo da sua chamada na presença do Senhor. E muitos estão fugindo da presença do Senhor. Muitos estão se acovardando da fé, se apostatando-se da fé, voltando a fábulas, voltando a doutrina de demônios, voltando para trás. Antes podia, agora não pode mais. Ou seja, antes podia, agora pode, agora não tem problema. Isso aí é cultura do homem, isso aí é invenção do homem. Mas se está na palavra, devemos obedecer e não sair fora. A palavra de Deus, ela é viva, ela não muda e ela jamais mudará, pois Ele deixou uma palavra para nós andar segundo a palavra dEle, segundo a justiça dEle, segundo o juízo dEle. Aquele que desviar-se da fé não tem parte com Ele. E muitos estão se desviando da fé, muitos estão indo atrás de ídolos, muitos estão atrás de coisas vãs desse mundo, e esquecendo de ir atrás daquele que pode dar vida e vida com abundância. Jesus é o único que pode salvar a nossa alma. Já parou para pensar para onde está indo a tua alma se ela morrer hoje? Ou seja, se o seu corpo tombar hoje, para onde irá a tua alma? A Bíblia diz que é sobre esse caminho, é céu ou inferno. A escolha está em nossa mão. Obedecemos a palavra do Senhor ou fugimos, assim como Jonas fugiu. Jonas fugiu do seu chamado, e muitos estão correndo da sua chamada. Muitos estão dando ouvido a homens enganadores, se cercariam de mestre segundo a sua própria cobiça, ou seja, estão dormindo, assim como Jonas dormiu no convés, assim como Jonas estava adormecendo no convés, assim também são muitos que estão adormecendo. Mas a Bíblia diz que Deus deu talento para cada um de nós, Deus deu os dons para cada um dos homens, e muitos estão enterrando os seus dons, muitos estão dispersando os seus dons. E Ele vai cobrar aquele grande dia.
Jesus vai cobrar de cada um de nós tudo que Ele entregou nas nossas mãos. Então não tem para onde nos esconder. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então a palavra é bem simples. Aqueles que é de Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas não sede somente ouvinte, mas sede também praticante da palavra de Deus. Pois não adianta nós ouvirmos a palavra e não praticar ela. Pois seremos semelhante à onda do mar. Ela vai e volta, ou seja, assim também nossos pensamentos que não firmam na presença do Senhor. Muitos estão assim nesses últimos dias. E a Bíblia vai nos dizer: por acaso quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, achará fé na terra? Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E muitos não estão esperando na bendita salvação do Senhor. Na salvação que é de graça, é dada para todos que se arrependeram de seus maus caminhos, que se converteram na sua má aliança com o diabo. Ou nós servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós agradarmos a dois senhores. Ou nós vamos amar a um e odiar o outro. Não tem como. Nós um dia está na balada e outro dia está na presença do Senhor. Um dia está na cachaça, na noitada, na prostituição, nas orgias dessa vida, e outro dia está na presença do Senhor. Ou nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, ou estamos na balada desse mundo. Não tem como nós trilhar os dois caminhos. É somente um caminho que leva a Deus. É somente Jesus Cristo. E muitos estão dispersos. Muitos estão andando segundo o entendimento do seu coração, a vaidade desse mundo, e esquecendo de buscar a presença do Senhor. E veio um grande peixe e engoliu Jonas. Muitos falam nesse século: eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, eu não acredito. E pede um sinal. A Bíblia diz que os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria. E nós que somos crentes em Jesus, pedimos a nossa salvação. Pedimos a nossa redenção, pois nós cremos na salvação de nossas almas. Assim também eu creio na salvação mediante a fé. Pois a Bíblia diz que não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para salvar aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão tateando na escuridão, andando segundo a vaidade dos seus pensamentos. É para a salvação daquele que todo crê, seja do judeu, do grego, dos gentios, para a salvação de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, vendo que Jonas ali no meio, no seio daquele grande peixe, clamou-se a Deus. Não rogou para Maria não, não rogou para a rainha dos céus não, rogou para Jesus, rogou para Deus. Buscou a presença do Senhor nas profundezas dos mares. E Deus ouviu, atentou para o seu clamor. E como que nós vamos mover o coração de Deus se nós não estamos focados nele? Como que nós vamos ser segundo a vontade de Deus se nós estamos segundo a aparência desse mundo? Segundo a vontade desse mundo. E muitos estão se desviando da fé porque a cobiça dos olhos estão cegando. Estão cegos, tateando na escuridão. E ali Deus, ouvindo o clamor de Jonas, e o grande peixe vomitou ele e nele. E assim ele começou a anunciar para aquele povo: ei, se arrepende. A ira de Deus está vindo sobre essa cidade. A ira de Deus está vindo sobre a nação de Nínive. Porque a sua malícia se chegou até Deus. Assim a malícia do século 21 é homem com homem, mulher com mulher, é transando com animais, bebendo, se prostituindo, adulterando, traindo-se uns seus outros. E assim por diante. A malícia dos homens está chegando diante de Deus. A maldade que os homens estão cometendo. Então a ira de Deus ia ser derramada sobre aquela nação, sobre aquela cidade. E os homens dão crédito àquela pregação. Mas muitos não dão crédito mais à palavra de Deus. Muitos não querem mais a palavra de Deus. Por quê? Se cercaria segundo a sua própria cobiça. E esquece da salvação da sua alma.
E ali Jonas anunciando o evangelho para a nação de Nínive, para a cidade de Nínive. E o povo se arrependeu. Do menor ao maior se consagraram, se humilharam na presença do Senhor. Até o rei se vestiu de pano de saco. Mas hoje nossos governantes não querem se arrepender. Só querem o dinheiro, só querem a cobiça, só querem se enriquecer. E esquece da sua alma. Assim o rei daquela cidade, ou seja, se arrependeu das suas mazelas, se converteu ali, ouviu que verdadeiramente tinha um homem de Deus ali anunciando que aquela cidade, no cabo de 40 dias, ia ser destruída. E o povo ouviu, até os animais jejuaram, até o rei deixou a sua realeza de lado, deixou o seu poder de lado e deu ouvido à voz do Senhor. E muitos não dão ouvido à voz do Senhor, entra no ouvido e sai no outro. Muitos não querem ouvir mais a voz do seu Senhor. Muitos não querem mais ter prazer na lei do Senhor, a qual medita de dia e de noite. Não tem mais prazer, tem mais prazer em ficar na Netflix, tem mais prazer em ficar na frente de uma tela de uma televisão, tem mais prazer de ir para um shopping, tem mais prazer de assistir filme da Hollywood, tem mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas de Deus. Tem mais prazer nas coisas passageiras, ilusórias, nas coisas que hão de passar. A Bíblia diz que essa terra está reservada para fogo e enxofre. Eu não quero estar aqui. A minha alma deseja estar com o meu Criador. Assim como o salmista Davi vai nos dizer que a minha alma, ó Senhor, assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma, ó Deus, anseia pela tua presença. Jonas tentou fugir da presença do Senhor ali. Jonas tentou fugir, mas não poderia escapar. O salmista Davi, ele deixou bem claro: se colocar minha cama nas alturas da linha, o Senhor me alcança. Se colocar nas profundezas, me alcança. Então para onde Jonas ia fugir? Então o chamado dele tinha que ser cumprido. Ele anunciou para aquele povo para que se arrependesse. E Deus teve misericórdia, porque apóstolo Pedro ele vai nos dizer: arrependei-vos e convertei-vos, cada um dos seus maus caminhos. É necessário que o homem se converta e arrependa dos seus maus caminhos e tenha uma vida santificada na presença do Senhor. Muda de vida. Se antes bebia, hoje não bebe mais. Se antes roubava, hoje não rouba mais. Se antes se prostituía, adulterava, hoje não faz tais coisas. Se antes carregava uma imagem de gesso em procissão, hoje já não faz mais, porque descobriu as santas escrituras que isso é abominação aos olhos do Senhor. Assim como ele vai nos dizer em Êxodo 20, verso 4: não fareis para ti imagem de escultura do que está no céu, na terra e nem debaixo da terra, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Descobriu a palavra que verdadeiramente tinha que se converter e não ir atrás de ídolos mudos, ir atrás de ídolos cegos, e não ir atrás de ídolos que tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, e tem ouvido mas não ouve. Mas ir atrás daquele que falou assim: ei, quando queres ouvir a voz do Senhor teu Deus, fecha a porta do teu quarto e em secreto falará com ele, e dali ele ouvirá. Então, ou seja, Jesus está chamando a todos para se converter, para abandonar as mazelas, para abandonar a vaidade desse mundo. Assim também Jonas falou: se não se arrepender, para o povo se arrepender e que Deus ia destruir. Ou seja, o arrependimento em primeiro lugar, não remorso. Remorso é quando você se arrepende hoje ou no outro dia está praticando. Isso é remorso, isso passa. O arrependimento gera conversão. Quando você se arrepende mediante o Espírito Santo de Deus, gera conversão. Aonde você era criatura, agora você é digno de ser chamado filho de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Muitos falam que tem Deus no peito, bate no coração: eu sou filho de Deus, mas está enchendo a cara de maconha, está enchendo a cara de cachaça. Como que fala que é filho de Deus assim? Não tem como. A luz não tem comunhão com as trevas. Ou nós andamos nas trevas, ou nós andamos na luz. Muitos não vêm para a luz para que suas obras não sejam manifestadas. É até vergonhoso dizer o que eles fazem em oculto. E muitos estão desse jeito, andando segundo a cobiça desse mundo e esquecendo da salvação da tua alma. Se arrependa hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, pois amanhã não pertence a nós.
mas pertence a Deus. É hoje que a salvação foi nos imposta, através de Jesus Cristo. Mas para seguir a Jesus, é necessário se arrepender, se converter. E ele falou: quer me seguir? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20: aquele que pecar, certamente morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se porém o ímpio se converter dos seus maus caminhos e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. A palavra de Deus é clara em nos dizer que aquele que peca, aquele que vive em pecado, certamente morrerá. Mas, nesse momento, eu não falo em morte terrena, eu falo em morte espiritual também. Pois a palavra do Senhor vai nos exortar que aquele que vive em Cristo Jesus, aleluia, tem a vida eterna. Mas aquele que vive em seus pecados, depois que esse corpo tomba, morrerá. Que morte é essa? É a morte eterna. Porque nós andamos cada vez fazendo a vontade da nossa carne, não a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,3: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, porventura eu digo, é se arrepender dos seus pecados, é se arrepender dos seus maus caminhos, é se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente, é renúncia, aleluia. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que sem renúncia nós não poderemos herdar o reino de Deus, aleluia. Muitos querem andar fazendo os desejos da sua carne, os desejos desse mundo, pois esse mundo é passageiro, meus irmãos. Meus amados, queridos ouvintes, olha o que está acontecendo ao redor do mundo. É destruição em massa, é guerra, é fome, peste, pois é o cumprimento da palavra do Senhor, é o cumprimento do princípio das dores que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos disse quando esteve aqui na terra. Que tudo isso havia de acontecer, mas não seria o fim. Ou seja, coisas piores estão para acontecer. O levantamento do anticristo, o filho da perdição, o filho da besta está por vir. Quando ele for levantado, a igreja não estará mais aqui, pois aqueles que se arrependerem verdadeiramente será tirado da terra. Pois a ira não foi predestinada para os filhos de Deus. A ira desse mundo foi predestinada para aqueles que andam em desobediência, para aqueles que verdadeiramente não aceitaram a palavra do Senhor. Pois muitos hoje andam fazendo somente a vontade da carne. Pois nos dias de Sodoma e Gomorra, era homem com homem, mulher com mulher, veneravam, adoravam imagens de esculturas, até que a ira subiu ao trono celestial, e o Senhor mandou fogo e enxofre, e destruiu aquela cidade, e não ficou ninguém vivo, meus amados, naquela época. Nos dias de hoje não será diferente, pois o mundo só anda fazendo abominações, prostituição, coisas que não convêm aos olhos de Deus, vivem pecando contra o céu, pois a ira de Deus se levantou contra essa terra, já está destinado, todo esse mundo será destruído. É por isso que nós andamos por aí, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado a última hora. Quem é que não vê que é a palavra de Deus se cumprindo na face da terra? Aleluia. Deus está à procura de homens
e o adore em espírito e em verdade, pois não adianta nós aceitarmos o Senhor e andar somente de aparência, não, para que nós tenha a vida eterna, para que nós andemos, meus irmãos, meus amados, verdadeiramente na presença do Senhor, é preciso obediência. É preciso que nós nos entreguemos verdadeiramente para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não se arrepende dos seus maus caminhos, não pode entrar no reino de Deus. É fogo eterno, está predestinado, não importa. Eu sou bonzinho, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de mal contra alguém, mas não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador. Pois é esse que nós andamos pregando, anunciando a palavra de Deus. Pois aqueles que não reconhecem que Jesus é o Cristo, verdadeiramente o Filho de Deus, não pode herdar o reino de Deus, ou seja, será lançado no fogo eterno. Aleluia. Meus amados, nós andamos por aí anunciando essa palavra por amor à alma de vocês, pois a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aleluia. Pois é necessário que a palavra do Senhor seja pregada para o arrependimento de muitos, pois a própria palavra nos exorta. Se não há quem pregue, não há quem se converta. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo de número 3. Buscai ao Senhor, ó todos os mansos da terra, que cumpre o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor? A palavra de Deus vai nos exortar que ninguém poderá se esconder naquele grande dia, no dia da ira do Senhor, onde o nosso Senhor vai arrancar sua igreja da face dessa terra e vai derramar o cálice da ira do seu furor em cima dessa terra, em cima dos filhos da desobediência. Nós estamos aqui não para julgar cada um de vocês, mas para pregar a palavra de renovo, a palavra da transformação, o arrependimento para as vossas almas. Porque disse o Senhor e Salvador Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Pois o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que todos aqueles que cometem iniquidade, todos aqueles que pecam, se convertam com seus maus caminhos e se voltem para Deus. O Senhor é dono de toda alma vivente aqui nessa terra. O Senhor não ama quem pratica iniquidade. O Senhor é misericordioso, mas a misericórdia do Senhor acaba quando nós descolamos desse corpo, quando nós andamos nessa terra fazendo somente a vontade desse mundo. Então é aí que vem a ira do Senhor sobre nós. Nós, quando andamos na concupiscência dessa carne, somos lançados no fogo eterno. Nós estamos aqui pregando a palavra da salvação, para que cada um, ouvintes, não venha a cair na mão do Senhor. Porque a palavra de Deus fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas nós viemos anunciar para que cada um de vocês seja tocado pela palavra do Senhor, sejam renovados, transformados, porque a palavra de Deus fala que o Evangelho é renovo, o Evangelho é poder, e aquele que vem a Jesus, ele jamais vai lançar fora. Ele também, meus irmãos, não vai chegar perante todos nós
que vai arrombar a porta, ele não vai invadir, pois a palavra de Deus fala. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor é manso, o Senhor é humilde, ele chega calmamente. Aleluia. Ele quer, meus irmãos, que você seja salvo, não por obrigação, mas que cada um de nós seja salvo por ouvir a palavra e vir humildemente a Ele. E é claro que Ele não vai nos jogar fora, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Vida eterna, o qual hoje muitos não querem saber, o qual muitos hoje não procuram, preferem andar fazendo a vontade do mundo, esquece do Filho de Deus. O Filho de Deus veio a esse mundo, se entregou naquela cruz para nos dar a vida eterna através do seu sangue, porque a palavra de Deus fala que Jesus comprou para Deus povos, línguas e nações, mas mesmo assim muitos não dão crédito. Vê ser executada, proclamada a palavra de Deus, anunciado o Evangelho, mas é poucos que querem, mas esses poucos que aceitam a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que no céu há festa quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos e se converte ao Senhor. Tem muita gente que diz, ser crente não, quero ser crente não. Pois nenhuma outra religião leva ao Senhor, leva ao céu. Quando um pecador morre, muitos dizem que o Senhor, que Deus te receba de braços abertos. Será que foi mesmo para o céu? Será que Deus recebeu essa alma de braços abertos? Será que deu tempo dele se arrepender dos seus pecados? Pois a palavra de Deus diz que nenhum sentimento da terra entra no céu. Se você morreu no pecado, se a pessoa morreu fazendo coisas erradas, não tem como entrar no reino dos céus. O reino dos céus é renúncia, é negar esse mundo, é negar o meu eu nego as minhas vontades, eu nego as minhas paixões para fazer a vontade de Deus. Eu deixo de agradar a mim mesmo para agradar o meu Pai que está no céu. Eu venho anunciar, meus irmãos, um Jesus Cristo, não aquele que está na igreja católica pregado na parede, mas eu venho anunciar aquele que foi morto, chicoteado, espancado para me dar a vida eterna, para te dar a vida eterna. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que todos que crê venha ter a salvação, venha ter a vida eterna, através das Escrituras Sagradas, através da sua palavra. Pois Ele mesmo nos exortou, aleluia, examinai as Escrituras para que não sejais enganados. E o que é que muitos fazem hoje? Preferem acreditar nos falsos mestres, nos falsos pastores, preferem acreditar em padres, em papas, mas não tiram um momento para examinar as Escrituras Sagradas do Senhor. Pois foi Ele mesmo que nos exortou, examinai, examinai. Pois é breve, o tempo é breve, esse mundo vai se acabar, tudo vai passar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta? Nada adianta. Pois a palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 20, louco pedirão a sua alma e o que tem preparados para mim. Disse o Senhor Deus. O que é que cada um desse mundo tem preparado para Deus? Todos aqui que andam fazendo as suas próprias vontades, não tem nada preparado para Deus. Aquele que tem algo preparado para Deus é aquele que nega as coisas desse mundo. Prostituição, fornicação, adultério, tudo isso leva ao fogo do inferno. Idolatria. Essas coisas não convêm, meus irmãos. Nós devemos renunciar a esse mundo
A palavra do Senhor é clara em nos exortar. Nós temos que abrir mão as coisas aqui dessa terra, aqui desse mundo, para ganhar lá no céu. Pois quem perde aqui tem o seu galardão lá no céu, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele que se apega às coisas mundanas não é digno de Deus. É a própria palavra quem diz. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Por isso que nós andamos por aí pregando a palavra do Senhor nas ruas. Não trancado em quatro paredes dentro de igreja. Mas a igreja vem até vocês para anunciar a palavra da salvação, para pregar as boas novas. Para dizer que Deus ama quando alguém se arrepende dos seus pecados. Quando alguém busca. Quando renuncia à paixão desse mundo. Pois esse mundo é passageiro. Pois esse mundo é enganoso. A palavra do Senhor vai dizer, o mundo jaz do maligno. Pois o que é que nós vemos nesse mundo? Mãe casando com o filho, um pai estrupa uma criança de 5 anos, coisas horríveis acontecem ao redor desse mundo. Mas isso só acontece para cumprimento da palavra do Senhor. Pois é necessário que isso aconteça para que todo mundo veja que esse mundo pertence ao maligno, que esse mundo não é de Deus. Pois todo mundo aqui nessa terra prefere fazer a própria vontade do que fazer a vontade daquele que nos criou. Esse mundo prefere andar fazendo a vontade da criatura, adorando imagem de escultura e esquecendo daquele que nos criou. Glória a Deus. Descarregou? Daí? Vamos usar o segundo. Descarregou a bateria aqui. O Senhor chama para o arrependimento. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Não importa quem seja você. Não importa. Ladrão, homicida, traficante, viciado. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o Senhor começa a contar as nossas vidas a partir do momento do arrependimento. É necessário que nós nasça de novo. Todo homem tem que nascer de novo. Nascer de novo, o que eu quero dizer, é da água e do Espírito. Não pegar nosso filho, a criancinha, e batizar na igreja católica é errado. O certo do batismo, meus irmãos, é quando a gente tem a pura consciência dos nossos atos, dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo de João, o qual Jesus nos exortou, que aquele que quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo, tem que ser uma nova pessoa, transformação. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Não viemos aqui condenar ao homem. Viemos aqui tentar tirar o homem da condenação. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, ou seja, todos aqueles que tateam na escuridão são pecadores. Estão apartados de Deus, ou seja, estão separados de Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias 1, verso 11: veio a minha palavra do Senhor. O que é que vê, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A Bíblia diz que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra para a condenação ou para a salvação dos ímpios, aqueles que se arrependam, aqueles que se convertam verdadeiramente de suas mazelas, dos seus maus caminhos. Ou seja,
aqueles que entregaram a vida verdadeiramente para Cristo Jesus, que não anda mais segundo a aparência do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Pois Deus olha do céu todos os dias e vê se há algum que tenha entendimento e o busca. Nós não viemos aqui trazer uma lista de pecado para vocês, não. Viemos aqui trazer a solução para a sua alma, a solução para a salvação da sua alma. Pois todos nós estamos destinados a morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo. Mas para se livrar desse juízo, para ter o direito à vida eterna, é necessário confessar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Abandonar os vícios, abandonar o mundo e a aparência desse mundo. Ou seja, abandonar os rudimentos desse mundo, os ensinamentos que esse mundo nos ensina, para ter uma vida santificada na presença do Senhor. Pois tudo que está na palavra de Deus está se cumprindo, pois Ele mesmo falou: eu velo para cumprir a minha palavra. A Bíblia diz que o tempo está se esgotando, a palavra está sendo abreviada, tudo que o Senhor falou está se cumprindo na face da terra. E muitos estão despercebidos, adorando deuses que chegaram agora, Deus do dinheiro, Deus da idolatria, Deus do futebol, Deus do bode. Está adorando todas as divindades falsas, está esquecendo de adorar o Criador, que é bendito e eterno. Um Deus que criou os céus e a terra, e que tudo o que nele há. É para Ele que nós devemos homenagear e prestar culto e venerar. A veneração e a adoração é somente para Jesus Cristo, o Salvador. Mas para isso devemos o quê? Lavar nossas mãos, limpar nossas mentes, voz de duplo ônibus, lavar nossos corações. Como que nós vamos lavar nossos corações? Lavar nossas vestes no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E muitos estão confiando em imagens, e muitos estão confiando em uma cruz pendurada, esquecendo de confiar naquele que é dono do mundo, aquele que criou tudo que nele há e fez o homem à sua imagem e semelhança, esquecendo da sua alma. Pois a qualquer momento podemos partir para a eternidade, e quem virá buscar a nossa alma? Ou seja, nós estamos aqui para anunciar para que você se arrependa, para que nós se arrependemos e cada dia mais buscamos a salvação, não mediante pelas obras, mas pela fé. Pois após, o Tiago vai nos dizer: me mostra as tuas obras, que eu me mostro a minha fé pelas obras. Então não adianta nós falar que é bonzinho aqui na terra, falar que é bom de coração, que ajuda o próximo, mas não ajuda nós mesmos. O que adianta ajudar o seu semelhante e não ajudar você mesmo, não ajudar a sua alma? Então é necessário que nós se convertemos verdadeiramente, pois o juízo de Deus virá sobre a face da terra, e Ele não vai tomar o culpado por inocente. Que essas palavras estejam seladas lá no livro das obras, naquele grande dia do juízo. A palavra está sendo anunciada, e ai de nós, se não anunciar o Evangelho de Cristo, nós vamos ser culpados pelo sangue derramado. Mas aqui estamos, anunciando o Evangelho de Cristo, não interessado no seu dinheiro, não interessado no que você tem, mas interessado que está dentro do seu corpo, a salvação da sua alma. Pois Jesus Cristo voltará e pegará esse mundo de surpresa. Então volte para Ele enquanto é tempo. Seja você idólatra, seja você viciado, seja você espírita, seja você católico, seja você evangélico, tem que entrar pelas portas, tem que entrar pela palavra de Deus. Pois falar que tem Deus no coração, todo mundo fala, mas quero ver obedecer a palavra de Deus. Temos que ser praticante da palavra de Deus para entrar no reino dos céus. Que Jesus Cristo pode ter misericórdia da sua alma, mas é hoje que pedirão a tua alma o que tem preparado e para que ela ficará. Que Deus abençoe a todos. Amém, Lucas?